Filipenses, capítulo de número 2. Todo mundo achou aí? Amém. Vou ler a partir do versículo 1. Diz assim, ó. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pois que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Levi Marcos entrou no território. Olha só que fofinho. Isso é muito... Amados, quando eu cheguei nesse lugar, Deus colocou uma palavra no meu coração. Quando eu estava olhando lá para aquele objeto que está lá do outro lado da estrada, lá, um tipo de um parquinho de crianças lá, veio uma memória, né, de um episódio que a gente viveu com o Levi, né, onde ele caiu de um negócio daquele lá e quase se machucou. E ele veio toda uma memória uma lembrança de uma série de coisas que veio na minha mente, que me remeteu a esse texto, né? Esse texto aqui fala sobre o grande desafio de Jesus. O grande desafio de Jesus era cumprir exatamente o propósito pelo qual Deus o havia enviado a esse mundo. Né? E para que Deus enviou Jesus a esse mundo? Né? Deus enviou Jesus a esse mundo, né? Para ganhar na Mega Sena acumulada? Deus enviou Jesus a esse mundo, né? Para ficar muito rico e poderoso? Deus enviou Jesus a esse mundo para se transformar no cara mais famoso do planeta? Né? Não. Embora que ele acabou se transformando, né, na pessoa mais conhecida do planeta. Mas tudo isso porque ele veio a esse mundo literalmente para morrer. Jesus veio a esse mundo para morrer e morrer numa cruz. E para que esse propósito do Pai se cumprisse, e para que então nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, o véu do tempo se rasgar, né, como a Cida ministrou aqui, e a gente pudesse hoje ter livre acesso à presença do Pai, ele precisou pagar um alto preço. Ele precisou ser obediente até a morte, e morte de cruz. E eu pergunto para vocês nessa noite, se a gente pudesse responder com toda a sinceridade do nosso coração, se a exemplo de Jesus, todos nós aqui soubéssemos que para poder experimentar toda a glória e bênçãos e promessas que Deus tem para a nossa vida, para os nossos filhos,
para a nossa família, nós também teríamos que ser obedientes até o fim como Jesus foi. Será que nós teríamos a condição de dizer sim, Senhor? Eu também quero ser obediente até a morte. Só que tem um detalhe. A obediência que Deus nos pede não é uma obediência semelhante àquelas que os nossos filhos têm para conosco. Aquela obediência meia boca, sabe? Aquela obediência que os nossos filhos meio que driblam a gente para conseguir as coisas que eles querem. Ou não tem nenhum pai aqui que muitas vezes, né, amoleceu, afrouxou, deu presentes, deu prêmios para os filhos, mesmo eles não obedecendo completamente, mesmo eles não sendo integrais, fiéis totalmente. Por quê? Porque, ao menos que tenha algum pai e mãe aqui diferente de mim, a gente, na maioria das vezes, Dona Ivânia, Dona Naísa, nós somos mole, nós somos frouxos. A gente não aguenta ver um filho chorar há muito tempo. A gente não aguenta ver um filho sofrer. E se o filho estiver chorando, sofrendo, a gente já amolece. A gente já volta atrás na palavra. A gente dá o presente, a gente dá o prêmio, a gente dá a recompensa. Compra o chocolate. Quantas vezes eu deixei meu filho comer chocolate antes do almoço? Né? Quando a gente sabe que não pode comer doce na hora do almoço. Né? Só que Deus, amados, Ele não podia amolecer com Jesus. Se Deus fosse afrouxar com Jesus, se Deus fosse dar o leite condensado para Jesus antes da cruz, nós estaríamos todos perdidos. Então Deus não afrouxou com Jesus. Deus não aliviou com Jesus. Só que nós achamos que podemos seguir o mesmo caminho de Jesus, seguir os mesmos passos de Jesus, e a gente, não sei porquê, a gente pensa na nossa mente que Deus vai aliviar com a gente. A gente pensa que Ele, a exemplo de nós, vai dar o leite condensado antes da hora. Né? Vai dar o bolo antes da hora. E eu quero dizer para os senhores que não vai. O caminho que Jesus trilhou, se é que nós queremos realmente ser considerados discípulos dele, nós vamos ter que seguir o mesmo caminho. E o mesmo caminho de Jesus foi um caminho de se esvaziar. Foi um caminho de humildade. Imagina, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todo o planeta, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe se fez. Aquele que criou todas as coisas, aquele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, decidiu tomar uma forma de homem, decidiu se igualar a um ser humano comum, permitiu ser esbofeteado, permitiu ser humilhado, permitiu ser maltratado, permitiu que as pessoas fizessem chacota dele. Tudo por amor a cada um de nós. E eu pergunto, será que nós estamos dispostos a trilhar esse caminho mesmo? Será que nós estamos dispostos a sofrer humilhação? Será que a gente está disposto a alguém pensar assim, ó, coitadinha da dona Vera, coitada, se Deus realmente estivesse com ela, meu Deus, para que tanto sofrimento? Né? E o Tarcísio, né, se Deus estivesse com ele? E a Leia, se Deus estivesse com ela? Isso aqui Deus não dá para aliviar, não? O pior é que às vezes não alivia. Porque tem coisas que nós vamos... Tem processos que nós... Ontem à noite eu ministrava lá no Desafio Jovem. Né? E eu estava ministrando isso para eles. Tem processos que nós vamos ter que enfrentar e não tem como fugir. Eu falei para eles ontem. Eu aprendi que todo mundo que se envolve com droga só tem 3 destinos. É calçada, cadeia e clínica. Ou melhor, cadeia, caixão ou clínica. Hoje vocês estão numa clínica, mas poderia estar no caixão. E poderia estar numa cadeia. Mas Deus foi tão bom com vocês que vocês não estão no caixão, não estão
na cadeia, estão numa clínica. Glórias a Deus, é o melhor lugar. Porque aquele lugar lá, se eles enfrentar o processo, eles vão sair daquele lugar e vão poder viver uma vida digna, voltar a trabalhar, voltar a ter uma família, voltar a sonhar. Mas se tivesse no caixão, não ia dar mais tempo para nada disso. Se tivesse numa cadeia, o processo ia ser muito mais doloroso. Mas Deus deu a oportunidade de eles ficar num lugar de reabilitação, onde eles vão ficar ali 9 meses, 12 meses, e se eles forem obedientes ao processo, às exigências que o local pede, eles vão sair dali vitoriosos. Agora a mesma coisa com a gente, amados. Todos nós, de tempos em tempos, vamos ser submetidos a alguns processos. É o processo de ter que cuidar do pai, que envelheceu. É o processo de ter que receber a mãe em casa, né? Doentinha, né? A pastora Vera já passou por esse processo. Agora ela já tá vivendo outro momento. Mas a pastora Patrícia está vivendo o processo, né? A Leia também, que a pastora Vera já passou. A verdade é que quando o processo chega, não tem como fugir. Não tem como querer escapar. Eu tenho que encarar. E a caminhada com Cristo é assim que funciona. Se eu tentar fugir dos processos que Deus estabeleceu para a minha vida, se eu tentar fugir daquilo que Deus mesmo está permitindo, ou de obstáculos que Ele colocou no meu caminho, para que eu possa amadurecer e cumprir a missão, o chamado, o propósito pelo qual Deus me botou nessa terra, eu vou poder, a exemplo desse mesmo Paulo aqui, chegar no final da minha caminhada e dizer, bater no peito e dizer, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Senhor, pode me levar. Minha missão está cumprida. Mas só que nós aqui ainda estamos no processo. A gente ainda não chegou lá. E nós vamos dar muita alegria para Deus se a gente conseguir ser fiel. Se nós formos obedientes. Porque, amados, a gente está vivendo um tempo muito difícil. Eu não queria usar essa expressão, né? E quando a gente usa essa expressão, dá a impressão até que a gente está limitando Deus, né? Mas o tempo que a gente vive, a impressão que dá para nós como pastores é que muitos perderam o temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu pergunto, vocês querem ser sábios? Querem ser considerados sábios ou querem ser considerados tolos? Porque se eu quero ser considerado sábio, eu não posso perder o temor do Senhor. E se eu tenho temor do Senhor, amados, a caminhada com Deus é uma caminhada de obediência. Que muitas vezes eu vou ter que obedecer mesmo não concordando. Eu vou ter que obedecer mesmo que a coisa não esteja tão bom para o meu lado. Eu vou ter que obedecer mesmo tendo uma opinião diferente do meu pastor. Mesmo tendo uma opinião diferente do meu pai. Tendo uma opinião diferente da minha mãe. Hoje a juventude, mamãe ficou careta. O pai é careta, o pai é de outra época. Nós estamos na época da tecnologia, pai. Está por fora. Né? Demorou. Né? A juventude hoje acha assim, né? Está por fora. Só que esse velho careta que está por fora, essa velha careta que está por fora, é que botou a comida na mesa para ele ficar adolescente, para ele poder ficar adulto e hoje poder ter essa mentalidade que o pai está por fora. É o pai que teve que acordar cedo, dias e dias, né, para botar aquela comida na mesa. Então, enquanto esse pai e essa mãe ainda está botando a comida na mesa, a gente obedece. Mesmo sem concordar. Mesmo sem entender. Mas hoje não, está por fora, está atrasado. Né? Então, amados, o Espírito Santo está me lembrando aqui. Alguns anos atrás, Deus deu um sonho para a pastora Vera. E esse sonho, eu sou muito ligado no profético. Vocês sabem que o pastor de vocês é meio metido a profeta, né? Deus dava um sonho para ela. E no dia do meu aniversário, Deus lembrou, não o sonho dela, mas Deus falou comigo sobre o mesmo assunto. Inclusive, eu trouxe uma palavra lá no meu aniversário.
Deus deu um sonho para a pastora Vera. Ele via uma noiva que se encontrava com o noivo para casar e essa noiva não tinha grinalda. E a grinalda na Bíblia representa o cabelo da mulher, que é a mesma coisa. Tanto a grinalda como o cabelo da mulher representa a mesma coisa. E o cabelo na mulher representa a honra da mulher. Na época que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, aos Efésios, as prostitutas na época elas cortavam o cabelo. Elas ficavam sem cabelo. Então quando a mulher entrava sem cabelo na igreja, eles já olhavam para ela, ó, aquela ali é uma mulher sem honra. É a perigosa. Então o cabelo representava a honra da mulher. Então uma noiva que vai casar sem cabelo, ou seja, sem grinalda, sem véu, é uma noiva sem honra. Ou seja, a geração que a gente vive, ela desaprendeu a honra. É uma geração que tem dificuldade de honrar pai e mãe, honrar as autoridades, respeitar o mais velho. E isso precisa ser resgatado. Eu preciso voltar a obedecer mesmo sem entender. Porque quando eu aprender a obedecer mesmo sem entender, Deus honra o obediente. Mesmo que o meu pai seja quadrado, minha mãe seja quadrado, e eu não estou entendendo direito, se eu obedecer, eu sempre vou ganhar. Quem obedece sempre vence. Agora a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, para encerrar a minha palavra, muitos de nós, se a gente for olhar para trás, para o nosso passado, muitos de nós aqui, em algum momento da nossa vida, a gente já precisou sacrificar alguma coisa. E sabe por que a gente sacrifica às vezes? Porque a gente não obedeceu. Se a gente tivesse obedecido, não precisava ter sacrificado. Na maioria das vezes que a gente precisa sacrificar alguma coisa, perder alguma coisa, é porque a gente não obedeceu. Se a gente tivesse obedecido, não precisaria ter sacrificado. Não precisaria ter perdido o que a gente perdeu. Mas Deus é tão bom que Ele está sempre dando uma nova chance para a gente obedecer. Porque se a gente obedecer, a gente não vai precisar mais sacrificar nada. Não vai precisar ter que perder mais nada. Porque o projeto de Deus para a nossa vida é vida com abundância. Amém? Amém? Glórias a Jesus. Vamos parar por aqui? Ora para nós, pastorinha Leia. Faz uma oração para nós aí. Depois nós vamos orar, mas é por outra coisa, né? Se tiver lanche, nós vamos orar pelo lanche. Aleluia. Desculpa aí meu velho homem que de vez em quando pensa nas coisas materiais e terrenos. Desculpa aí. Ora para nós aí, Leia. Filho de Deus, nosso Pai, estamos aqui dentro da tua presença, Pai. Queremos te agradecer por cada vida aqui representada, por cada família, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque até aqui tu tens nos sustentado, até aqui tu tens nos dado graça, sabedoria, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Como foi falado, Senhor Vicente, nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca o Teu amor dentro do nosso coração cada dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ser um pouquinho mais semelhante a Ti, Pai. Diz a Tua palavra que nós não devemos agradar homens, mas sim agradar a Ti, Senhor Deus. Queremos somente Te agradar, Senhor Deus. Então coloca, Senhor Deus, em nós um coração grato, um coração disposto a fazer a Tua vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, diz a Tua palavra, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E Deus, Senhor, sem Ti, Senhor Deus, sem fé, é impossível Te agradar, Pai. Queremos Te agradar a cada dia, Pai. Aumenta a nossa fé, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a cada dia o nosso lar, Senhor Deus, seja um pedacinho do céu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que, Senhor Deus, abençoe essa casa, essa família, Pai. Que nunca deixe faltar nada nesse lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a família do Tarcísio, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, a família do pastor Cristian, Pai. Abençoa a família do Mateus, Pai, da Vanessa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a família do Valmir, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a minha casa, Senhor Deus, em nome de Jesus. A família do Anderson, Deus amado, em nome de Jesus. A família, Senhor Deus, da visitante, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Que a cada dia nós Amém, possamos Senhor engrandecer o Teu nome e Te agradecer, Pai, por Sim, tudo Senhor que tem feito, por tudo ainda que Tu tens para fazer em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos leva em segurança para casa, Deus, em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, falar, Senhor, um pouquinho mais do Teu amor, Pai. Em nome Amém, de Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Até aqui nós Te agradecemos, Pai, e ficamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Jesus, que o pastor Cristo pregou menos de meia hora hoje.